O caso de Sandra Cantu. O desaparecimento de um filho é um dos maiores medos que um pai pode ter. As estatísticas indicam que 8 milhões de crianças, ou seja, 22 mil por dia, desaparecem a cada ano em todo o mundo. Nos Estados Unidos, onde ocorreu a história que vamos apresentar hoje, uma criança desaparece a cada 90 segundos, e sabe-se que mais de 58 mil foram sequestradas por desconhecidos. Alguns desses casos tiveram um final trágico que destrói não só as famílias, mas também toda uma comunidade e até mesmo um país. Sandra Renée Cantu, nascida em 8 de março de 2001, foi filha de um casal de origem hispânica composto por Maria Chávez e Daniel Cantu. A menina morava com sua mãe, seus avós e 3 irmãos mais velhos, 2 jovens de 20 e 11 anos, e um rapaz de 15. Eles residiam em um terreno de casas móveis chamado Elkhart Estates, composto por cerca de 100 casas e conhecido como um lugar familiar e seguro na cidade de Trieste. Daniel, o pai de Sandra, morava no México e tinha pouco contato com a filha. Tracy é uma cidade de cerca de 80 mil habitantes localizada no norte da Califórnia, Estados Unidos. Trata-se de um subúrbio da área da Baía de São Francisco. Aproximadamente 70% da sua força de trabalho trabalha no Vale do Silício, sede de muitas empresas emergentes e globais de tecnologia. No entanto, a cidade ainda depende em grande parte de suas raízes agrícolas, com plantações de tomate, alfafa e pêssegos, entre outros cultivos. Tracy tinha apenas 15 mil habitantes na década de 1970, mas foi crescendo em popularidade e população à medida que a área da Bahia se expandia. Foi nessa cidade que a família de Sandra se estabeleceu. A menina, com cabelos longos e castanhos claros com reflexos dourados devido ao tempo que passava ao sol, estudava o 2º ano na escola primária Melville Jacobson. Essa menina doce e inocente, brilhante e amigável, gostava muito de visitar seus amigos do bairro, fazer acrobacias em livros infantis por ser muito falante, e seus amigos estavam em todos os lugares por onde ela ia, sempre disposta a ajudar. Seu personagem favorito era Hannah Montana. Na sexta-feira, 27 de março de 2009, após a escola, a menina de 8 anos esteve na casa de uma amiga e depois voltou para sua casa por volta das 16 horas para se reportar à sua família. Em seguida, saiu novamente dizendo que iria brincar na casa de outra amiga. As crianças do bairro costumavam brincar nas casas umas das outras e nos espaços abertos do parque, como uma quadra de basquete e uma piscina. Aquela tarde foi atípica porque o tempo passou e Sandra não voltou para casa. Isso foi algo muito estranho, pois ela sabia que sempre deveria retornar para se reportar à mãe. Na hora do jantar, todos já estavam muito angustiados com a ausência da menina. Além disso, descobriram que a amiga que Sandra disse que iria visitar não estava em casa naquela tarde. Sandra sabia que não devia sair do conjunto habitacional e nunca havia feito isso antes. Muito preocupados, às 19h53, a família ligou para o 911 para informar a polícia local o desaparecimento de Sandra. Os agentes começaram a busca, partindo da casa da menina e se espalhando pelo bairro. Eles coletaram imagens gravadas por uma câmera de vigilância perto da residência familiar. Nelas, era possível ver Sandra atravessando a rua em frente à sua casa. Esse vídeo foi transmitido nos canais de televisão dedicados a notícias no país, com o intuito de ajudar a encontrar a pequena. A polícia realizou uma busca aprofundada no complexo de casas móveis e entrevistou todos os moradores do local, mas não obteve resultados. Então, o FBI, Federal Bureau of Investigation, entrou em ação, oferecendo apoio. Durante o fim de semana de 28 e 29 de março, cães policiais, equipes de cavaleiros, veículos off-road e um helicóptero da Patrulha Rodoviária da Califórnia se juntaram à busca. As operações foram intensas e envolveram mais de 250 pessoas de 13 organismos. Mergulhadores se internaram no lago próximo, mas não encontraram nada. Os agentes visitaram casa por casa do conjunto habitacional, fazendo perguntas a todos os moradores e examinando todos os carros. A busca não parou em nenhum momento.
Até mesmo as autoridades ofereceram uma recompensa de $22 mil por informações sobre o caso, mas não encontraram vestígios de Sandra. O primeiro suspeito foi um homem da região, visto beijando Sandra na boca 2 anos antes, na piscina local, quando ela tinha 6 anos. Seu nome era Frank Volder e ele tinha cerca de 60 anos. A avó da menina viu, em 2007, quando ele tirou o cabelo do rosto de Sandra e a beijou na boca. A família fez a denúncia na época. Agora, com o desaparecimento, Frank foi entrevistado pelos investigadores, mas afirmou que não tinha nada a ver com o ocorrido e que a beijou naquela vez apenas por ser educado. A polícia apreendeu alguns pertences do homem. Os detetives também entrevistaram Daniel Cantu, o pai de Sandra, mas ele morava no México e tinha muito pouco contato com a filha. Fazia mais de 1 ano que ele não a via. O triste achado, 10 dias depois do desaparecimento de Sandra, em 6 de abril de 2009, trabalhadores agrícolas drenaram um reservatório a poucas milhas do bairro. Essa tarefa era realizada 2 vezes por ano, e o que descobriram surpreendeu a todos. No fundo do lago, que media cerca de 150 metros de comprimento e 30 metros de largura, havia uma mala. Dentro dela, encontraram o corpo de Sandra, em posição fetal. A menina estava vestindo a mesma roupa que usava quando desapareceu. Uma camiseta do personagem Hello Kitty, que uma vizinha lhe deu semanas antes por seu aniversário. O horrendo crime chocou e aterrorizou os habitantes de Tracy. E a família da pequena ficou devastada. Durante dias, dezenas de pessoas deixaram flores, cartazes, velas e bichos de pelúcia no bairro, como homenagem a Sandra. Uma autópsia revelou que Sandra foi agredida e abusada sexualmente com um objeto estranho antes de ser asfixiada. Os resultados de toxicologia mostraram que ela havia ingerido um poderoso sedativo, alprazolam. Além disso, identificaram a quem pertencia a mala. Os peritos do FBI elaboraram um perfil preliminar do responsável pelo horrendo crime, acreditando que se tratava de um homem branco, entre 25 e 40 anos, com antecedentes criminais por agressão sexual ou pornografia infantil, alguém que sequestrava com fins sexuais e depois matava. Por isso, focaram em todos os homens do bairro de Trailers. Mas depois direcionaram suas suspeitas para alguém completamente diferente quando identificaram a proprietária da mala onde o corpo foi encontrado, Melissa Chantelle Dockey. Melissa nasceu em 23 de fevereiro de 1981, no condado de Orange, no estado da Califórnia. Era a mais velha de 9 netos. A jovem de 28 anos era professora voluntária da escola dominical da Igreja Batista de Tracy, onde seu avô exercia o papel de pastor. Cresceu no sul da Califórnia e viveu entre Tracy e o condado de Orange. Depois da escola secundária, na vida adulta, passou por momentos difíceis e teve dificuldades para conseguir e manter um emprego estável. Em 2002, Melissa solicitou uma ordem de restrição contra um ex-namorado, a quem acusou de assédio, ameaça de assassinato e de ferir seu avô. Logo essa história foi deixada para trás, e em agosto de 2003, com 5 meses de gravidez, casou-se com seu namorado da época. No mesmo ano, Melissa declarou falência, com dívidas de $26.300, incluindo milhares de dólares em contas médicas e gastos com cartão de crédito. Mas a má sorte continuou. Seu relacionamento com o marido não deu certo e se separaram em agosto de 2004. O divórcio foi finalizado em setembro de 2005. Segundo os documentos do divórcio, a mulher acusou o marido de sequestrar sua filha e de violência doméstica, acusações que ele negou veementemente. No entanto, Melissa obteve a guarda total de sua filha Madison, sendo uma mãe amorosa com uma sólida formação religiosa. Ela morava no sul da Califórnia, onde se dedicava ao planejamento de eventos e estudava criminologia em um instituto técnico comunitário. Adorava um bom drama de televisão sobre crimes, especialmente a famosa série Lei e Ordem. Melissa levou uma vida solitária, com antecedentes de problemas de saúde mental, incluindo quadros graves como transtorno de personalidade borderline, bipolaridade e esquizofrenia, de acordo com sua família. Ela lutava para criar sua filha sozinha e às vezes sofria episódios de depressão.
Também tinha um histórico de se cortar nos tornozelos para equilibrar sua mente. Foi prescrita para ela uma série de medicamentos poderosos, como benzodiazepínicos, anfetaminas e um antidepressivo. Também tomava furosemida, um diurético utilizado para problemas cardíacos e hipertensão. Em 2007, Melissa foi considerada pela polícia como pessoa de interesse em 2 incêndios ocorridos em La Palma, Califórnia, a cerca de 480 quilômetros de Tracy, mas nunca foi acusada nesses casos. Em junho de 2008, seus avós, o pastor online Lawrence e sua esposa Connie, pediram a Melissa que os ajudasse a empacotar para mudar-se para Tracy, o que fez com que os planos de Melissa mudassem. Ela já havia vivido em trailers anos antes e decidiu então se estabelecer novamente na casa de seus avós no mesmo bairro onde Sandra Cantu vivia, a apenas 5 casas de distância. Em janeiro de 2009, uma menina de 7 anos desapareceu por algumas horas na urbanização. Foi feita a denúncia à polícia e houve uma busca intensa que se prolongou por várias horas. Mais tarde, Melissa levou a menina para sua casa e, de acordo com a família, a pequena estava drogada. A menina mal conseguia sussurrar e chorava muito, não conseguia se manter em pé sem ajuda e, cada vez que tentava andar, caía. Seus pais a levaram ao hospital, onde, após alguns exames, foi constatado que ela tinha benzodiazepínicos em seu sangue. Esses medicamentos são prescritos como sedativos, para induzir o sono, aliviar a ansiedade, os espasmos musculares e prevenir convulsões. A família temia que a menina tivesse sido abusada sexualmente, mas os exames não revelaram nada nesse sentido. Um oficial de Tracy interrogou Melissa, mas ela se mostrou indignada com a acusação. Ao mesmo tempo, foi descoberto que a mãe da menina tinha problemas com drogas. Não houve evidências contra Melissa, então o caso não prosperou. Houve outro evento estranho que revelou novamente as atitudes peculiares de Melissa. Ela disse a Daniele Ploma, um homem de 37 anos com quem saia ocasionalmente, que estava grávida. E ele decidiu casar-se com ela. A mulher tinha até o número de telefone de um serviço de trajes de noiva em uma agenda. No dia 2 de março de 2009, o casal se encontrou na igreja. Melissa deu a ele uma bebida de anjo. Ela achou que tinha um gosto estranho, depois não conseguiu se lembrar de mais nada daquela noite e a polícia a encontrou desmaiada em uma rua de acesso a um restaurante de fast food. Ela acordou na prisão, mas nunca denunciou Melissa. Tudo isso aconteceu cerca de 3 semanas antes da morte de Sandra, no dia em que Sandra desapareceu, enquanto a polícia rastreava a área. Melissa enviou uma mensagem de texto para Maria, a mãe de Línia, pedindo para informar a polícia que algo foi roubado de sua casa. No mesmo dia, por volta das 16 horas, ela acrescentou na mensagem que não sabia se isso fazia ou não alguma diferença na investigação. Antes disso, Melissa havia chamado o gerente do terreno de casas móveis para relatar que haviam roubado uma mala preta que supostamente ela tinha deixado na entrada de sua casa. Ela também fez uma declaração à mídia sobre a perda de sua mala. No dia seguinte, durante uma vigília por Sandra, Melissa, muito agitada e chorando, se aproximou dos investigadores para dizer que encontrou uma nota no chão. O papel, escrito com vários erros ortográficos, dizia, Cantu, trancada em uma mala jogada na água nas ruas Bacheti e Viteuse. Testemunhas disseram que, de repente, a mulher se relaxou completamente, e seu comportamento chamou a atenção dos agentes. No momento da morte de Sandra, Melissa estava em liberdade condicional por um roubo a uma propriedade em Los Angeles, em 2006. No entanto, nunca teve registros de comportamentos violentos. 2 dias antes de aparecer o corpo, a mulher foi internada em um hospital local, dizendo que havia engolido acidentalmente um papel enquanto caminhava. Isso parecia, à primeira vista, encobrir uma tentativa de suicídio. Antes do descobrimento do corpo de Sandra, Melissa não foi vista como suspeita. Foi entrevistada várias vezes, mas os policiais acharam que ela queria chamar atenção e que não havia provas para ligá-la ao desaparecimento de Sandra. No entanto, tudo mudou depois que o corpo de Sandra foi encontrado, justamente dentro de uma mala que Melissa havia indicado que fora roubada. Então,
os investigadores começaram a observar mais de perto o comportamento da mulher. Logo, outra pista importante chegou aos detetives. Um ex-marinheiro e sua esposa informaram à polícia que haviam visto Melissa e sua caminhonete perto do tanque de irrigação localizado em sua propriedade, nas ruas Bachety e Viteouse, entre 17h30 e 18h do dia 27 de março. O casal reconheceu a mulher na televisão e disse que, quando a viram naquele dia, ela parecia distraída e apressada. Ela lhes disse na hora que parou no local porque precisava urinar rapidamente. A polícia continuou revisando as imagens da câmera de segurança instalada na casa de Sandra e percebeu que a menina estava caminhando em direção à casa de Melissa, às 15h54 do dia 27 de março. A câmera captou a caminhonete da mulher dirigindo no sentido oposto, 8 minutos depois. Mais tarde, foi quando o gerente do bairro ligou para relatar o roubo da sua mala, por volta das 17h30. Uma câmera de vigilância no estacionamento da igreja gravou quando Melissa dirigia em direção ao tanque de irrigação. Meia hora depois, estava de volta. Novas evidências surgiram na igreja. Os agentes do FBI revistaram a igreja a fundo e encontraram um rolo de metal na cozinha com manchas de sangue e um cabo dobrado. A análise de DNA revelou que o sangue era compatível com o de Sandra. Também foi determinado que o cordão que fechava a mala era o mesmo que estava faltando na persiana da sala de escola dominical. Eles também entrevistaram a avó de Melissa, o pastor Clifford Lawless, e apreenderam vários artigos da residência da família. Encontraram, em um computador da casa, uma notícia de setembro de 2008 sobre mergulhadores israelenses que haviam encontrado uma mala com os restos de uma menina de 4 anos desaparecida. Em 9 de abril de 2009, Melissa saiu do hospital às 7h da manhã. Mais tarde, foi à polícia para ser interrogada novamente. Após 1 hora de entrevista, pediram que ela retornasse no dia seguinte. Em 10 de abril, foi interrogada por 6 horas. A mulher, com o tempo, foi se quebrando e passou de estar calma a entrar em pânico. Finalmente, ela admitiu que causou a morte de Sandra, mas criou uma história elaborada de morte acidental e pânico. Disse que naquele dia estava levando a mala à igreja, mas encontrou Sandra e então decidiram brincar de esconde-esconde. Ela pediu à menina para entrar na mala e depois a fechou completamente. Posteriormente, segundo seu relato estranho, Melissa deixou suas chaves e celular, entrou no carro e foi para a igreja, onde esqueceu completamente Sandra. Quando voltou e abriu a mala, encontrou a menina sem vida. Disse que tentou reanimá-la e colocou uma toalha na testa dela para refrescá-la, mas entrou em pânico e, de repente, pensou em jogá-la no reservatório. A história obviamente não tinha credibilidade. Como consequência, ela foi detida na prisão do condado. Sua primeira reação foi chorar, mas logo recuperou a calma. 4 dias após sua prisão, Melissa foi acusada de assassinato com circunstâncias especiais, abuso com objeto estranho, atos lascivos com uma menor de idade e assassinato durante um sequestro. De acordo com os registros do promotor, a morte de Sandra ocorreu com malícia e premeditação, após ter sido abusada. A polícia acredita que Sandra estava indo brincar na casa de Melissa, como visto nas câmeras de segurança, e foi assassinada logo depois. Mas o que a polícia não conseguiu explicar foi o motivo do crime. Todos na comunidade ficaram atônitos com a notícia. Parecia incrível que uma residente da área, mãe de uma menina que brincava com outras crianças do bairro, tivesse se tornado uma assassina cruel. Melissa chegou até a receber ameaças de morte. Por isso medidas de segurança foram reforçadas durante suas visitas ao tribunal. Durante o julgamento, houve choro, surpresa e choque. Melissa apareceu no tribunal para a leitura das acusações, com um uniforme vermelho de prisioneira e algemas. Ela tinha marcas na testa que aparentemente fez sozinha. Chorava e tremia enquanto o juiz apresentava as acusações. De acordo com as acusações, a mulher poderia ser condenada à pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Na audiência, a defesa de Melissa solicitou uma ordem judicial para uma avaliação médica da acusada, além de uma ordem de silêncio sobre o caso, para evitar que os
detalhes influenciassem o júri. Muitos familiares de Sandra e Melissa choraram durante a audiência, especialmente quando o crime de violação foi apresentado. Melissa reagiu com mais força, fechando os olhos e abafando um soluço. Seu pai, Ryan Lawless, disse que sua família estava em choque com o ocorrido e que não reconhecia sua própria filha. Seu ex-marido de 26 anos declarou após que, embora Melissa tivesse lutado frequentemente com problemas emocionais e chegado a estar medicada, ele nunca acreditou que ela poderia ser capaz de ser violenta. Ficou absolutamente surpreso ao saber da acusação contra a mãe de sua filha. Quando a viu no tribunal, simplesmente não a reconheceu. John não teve mais contato nem com Melissa, nem com sua própria filha, de quem pediu a custódia após o encarceramento de sua ex-mulher. Ele se casou novamente e teve outros filhos. Após a acusação, houve pelo menos 3 audiências nas quais Melissa se recusou a declarar se era inocente ou culpada, o que atrasou o processo judicial até que, finalmente, em junho, a mulher afirmou que era inocente. Mais tarde, em agosto, a promotoria do condado de San Joaquim acrescentou outros crimes: ter drogado a menina de 7 anos em 2007 e a seu ex-namorado de anos em abril de 2010. A defesa pediu a exumação do corpo de Sandra para uma segunda autópsia, mas acabou desistindo do pedido porque o médico legista-chefe do condado explicou que haviam preservado amostras relevantes do cadáver caso a defesa quisesse solicitar análises independentes para determinar se a menina havia sido estuprada. Finalmente, em 10 de maio de 2010, quase um ano depois de se declarar inocente, em uma audiência de rotina como parte da fase preliminar do julgamento no Tribunal Superior do Condado de San Joaquim, Melissa, de 29 anos, alterou sua declaração original e se declarou culpada de homicídio em primeiro grau com circunstâncias agravantes de sequestro. A mulher fez um acordo com a promotoria para que retirassem os outros cargos contra ela, como atos lascivos contra uma menor, violação e ter drogado a menina de 7 anos e o ex-namorado. Seu objetivo ao admitir a culpa foi evitar uma possível condenação à pena de morte. Mais tarde, depois que o juiz levantou a ordem de silêncio, começaram a ser revelados mais detalhes sobre como Melissa matou Sandra. Com base no relatório do patologista, o promotor disse que a menina foi asfixiada com um pedaço de pano embebido em álcool. As autoridades também encontraram um pedaço de tecido manchado de sangue amarrado ao redor da cabeça de Sandra e atado como um nó. A causa da morte foi asfixia homicida. Segundo documentos da promotoria, Melissa a levou à igreja e a agrediu sexualmente com um objeto estranho, aparentemente o rolo que foi encontrado. No final, Melissa foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No dia da sentença, ela só conseguiu dizer que não sabia por que cometeu o horrendo crime. Ela afirmou que ainda não conseguia entender por que fez o que fez e acrescentou que teria que lutar com essa pergunta pelo resto de sua vida. Soluçando, pediu perdão à família de Sandra, a quem disse que nunca deveria tê-la afastado deles. Admitiu que devia uma explicação a eles, mas que ainda não conseguia entender as razões de seus atos. Também disse que, pelo resto de sua vida, teria que viver com o fato de ter matado uma criança doce e inocente como Sandra. Nesse dia, Melissa também negou ter a estuprado, dizendo a Maria, mãe de Sandra, que ela não sofreu e que não houve abuso sexual. Pediu perdão a Maria, embora tenha admitido que não se imaginava perdoando alguém que fizesse mal à sua filha. No entanto, as alegações de Melissa foram desmentidas pelo relatório do patologista, que revelou que Sandra sofreu um corte no lábio inferior, uma abrasão no cotovelo e lesões nos órgãos genitais. Os testes toxicológicos também encontraram rastros do medicamento alprazolam no corpo da menina, usado para tratar transtornos de ansiedade. Havia alprazolam na casa e na bolsa de Melissa. Também foi comprovado que a caligrafia da suposta nota indicando que o corpo estava em uma mala era de Melissa. A grande incógnita que ainda persiste é por que ela fez isso. O histórico de transtornos mentais de Melissa parece ser a chave. Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, uma doença que afeta a forma como as pessoas se veem e como interagem com os outros, o que causa dificuldades para se inserir na vida cotidiana.
São pessoas que sofrem com ira desmedida, impulsividade e mudanças frequentes de humor. Um dado interessante é que o promotor do caso chegou a especular que Melissa matou Sandra simplesmente para chamar a atenção. Isso é conhecido como Síndrome de Munchausen por procuração, uma forma de abuso infantil onde uma pessoa prejudica a outra, muitas vezes de maneira insignificante, para atrair atenção. O promotor pensou que Madison também poderia ter sido vítima de sua mãe. De fato, a menina tinha antecedentes de estar doente e precisava de hospitalizações frequentes. Além disso, pelo menos em 20 ocasiões, Melissa se cortou, ateou fogo ou atacou verbal ou psicologicamente outra pessoa, apenas para atrair o interesse de outros. De acordo com a promotoria, após o assassinato, ela conseguiu o que queria: ser o centro das atenções. Outras versões apontaram que a causa do crime poderia estar relacionada com ciúmes, pois Sandra era uma menina amada por todos e provavelmente Madison, que significava tudo para Melissa, não despertava essa mesma admiração. Mas, no final, essas são especulações. O que os investigadores têm certeza é que foi um crime planejado e acreditam que, ao drogar a outra menina de 7 anos e seu ex-namorado, Melissa estava praticando antes de cometer o assassinato de Sandra. O caso de Melissa chama a atenção não apenas por sua crueldade, mas também porque é incomum que as mulheres cometam esse tipo de crime. Apenas entre 5% e 15% dos predadores sexuais são mulheres. Mais ainda, raramente cometem delitos sexuais contra crianças e, quando fazem, geralmente são cúmplices e não perpetradoras. As mulheres, em geral, são afetuosas e menos ameaçadoras. Portanto, as imagens de mulheres acusadas de abuso sexual abalam nossa sensibilidade. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, aproximadamente 1 em cada 10 homicídios é cometido por mulheres, e quando as mulheres matam, é mais provável que suas vítimas sejam pessoas próximas a elas, como filhos, namorados ou cônjuges. Psicólogos forenses especialistas em perfis criminais afirmam que as mulheres que matam geralmente têm antecedentes e motivações que são frequentemente bastante diferentes de seus equivalentes masculinos. Comparadas aos homens, as mulheres têm mais chances de estar relacionadas com a vítima e são menos propensas a planejar com antecedência ou usar violência extrema. O papel tradicional da mulher é cuidar, não matar. E quando uma mulher comete um assassinato, é mais provável que seja em defesa própria ou devido a algum tipo de doença mental. O caso de Sandra quebrou todos esses paradigmas, e a motivação de Melissa para acabar com a vida da menina ainda é um mistério. Enfim, este triste caso chega ao fim. Comente sempre com respeito. Obrigado por assistir. Até o próximo Crime Real.